Boa noite, amados, a paz do Senhor, com meu coração transbordando de alegria, eu retorno, às nossas aulas, o resumo da nossa Bíblia. Agora chegamos em uma carta gostosa, interessante, né? Porque a Bíblia, eu trato a Bíblia assim, como algo que eu poderia comê-la. Poderia pegá-la e comê-la. Por quê? Porque ela é alimento. E eu vejo a Bíblia dessa forma. Algo delicioso. Por isso que eu tenho prazer de ter um contato íntimo com ela, de estudá-la, de transmitir aquilo que Deus tem passado para mim, se revelado. E agora chegamos nessa carta, repetindo, essa carta gostosa, afetuosa, uma das cartas mais, mais amável. Essa palavra, quando Paulo escreve à igreja de Filipe. Nós vamos descobrir algumas coisas, vamos orar, quero te dar as boas-vindas. Ficamos semana passada sem aula, mas por um motivo justo, um motivo também maravilhoso, estivemos aqui no nosso retiro. Nós estamos aqui em Morro Azul, a nossa igreja, mas o nosso acampamento fica em Sacra Família, encostado com Morro Azul. E tivemos 4 dias aqui maravilhosos. Dias mesmo que recebemos palavras abençoadas. Você que não teve ainda contato, você pode ir no nosso canal, os nossos cultos de sábado, domingo, segunda e terça foram transmitidos, o culto da noite. Encerramos com louvorzão maravilhoso, mas tivemos também ministrações pela manhã que também foram transmitidas. Com certeza, a de segunda-feira, com a diaconisa Rosane, quando ela falou ali dos quatro utensílios daquele quarto, quando o profeta passou e a mulher abriu a sua casa e o colocou em um quarto, o profeta Eliseu tinha uma mesa nesse quarto, uma cama, uma cadeira e um candeeiro ou uma lamparina. E ela ministrou sobre esses 4 elementos, sobre a cama, a intimidade que nós devemos ter com Deus, o lugar de descanso, a cadeira mostra aí também a realeza do Senhor, a lamparina, a luz, o candeeiro e a mesa, o lugar que nos assentamos, o lugar de comunhão. Vai, acessa aí, que eu estou passando assim só por cima, mas é algo muito profundo, você vai ser muito abençoado. Senhor, ministra para nós nessa noite, fala conosco, ensina-nos a tua palavra. Espírito Santo didático, vem sobre nós. Precisamos, queremos, almejamos conhecer mais o Senhor através da tua palavra. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Então nós vamos passear um pouquinho, um pequeno resumo. O tema dessa carta é a carta da alegria. O apóstolo Paulo, embora ele estivesse, nessa época, quando ele escreveu a carta, ele estivesse preso,
o intuito foi mostrar para nessa carta, toda a igreja de Filipe, a sua gratidão. Porque essa igreja, mesmo sendo uma igreja com a maioria de pessoas pobres, foi uma igreja com liberalidade, uma igreja que abençoou o apóstolo Paulo. Porque às vezes, amado, uma igreja tem pessoas de poder aquisitivo alto, mas são pessoas com o coração fechado, não há liberalidade. E graças a Deus o nosso ministério Resgatado, esse ministério é composto de pessoas como pessoas de Filipe. Poderia falar que nosso ministério é o Ministério Filipenses. É o Ministério Resgatado. Mas é como essa igreja. Se um dia eu tivesse de escrever uma carta, quando eu não mais aqui estiver, seria assim, gratidão. Então eu sou grato pelo Ministério Resgatado, para resgatar, sou grato a Deus por esse ministério, como Paulo também foi grato aqui. Ele mandou essa carta em gratidão, tudo aquilo que eles fizeram, alertando também o povo, só alertando. Essa carta ele não chama atenção, como lá em 1 aos Coríntios, né, quando ele é uma carta dura, a própria carta aos Gálatas, né? Mas aqui não, a igreja de Filipe, ele age de uma forma totalmente diferente. Então vamos lá, querido, dentro dessa introdução. Então eu quero passar para você que Paulo ele foi o fundador dessa igreja. Foi mesmo, pastor? Nós vamos ver também mais à frente um pouquinho. E eles eram muito, sim, esse povo, repetindo, preocupados com a vida financeira de Paulo. Então, ele estava sempre preocupado. Ele, dentro dessa carta, ele alerta contra os legalistas. É tão atual, né? Parece que nós estamos falando de hoje. E é hoje mesmo, né? Os legalistas, aqueles que acham que é através da minha força, eu que tenho que fazer isso, é através da graça do Senhor. Vamos lá. A introdução. Vamos entrar aqui nessa introdução. Filipenses é provavelmente a carta mais afetuosa que Paulo escreveu. Ela está cheia de expressões como amados, queridos, minha alegria, etc. São 4 capítulos, pouco mais de 100 versículos, mas ele expressa, você vai lendo essa carta. Por exemplo, vamos abrir aqui no capítulo 2, verso 5. Olha só. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Coisa linda. Nessa carta também é notável em que Paulo não tem repreensões e correções. Então você não vai ver Paulo repreendendo e corrigindo a igreja como um todo. Não são exortações, a não ser, por exemplo, algumas exortações brandas, né, que ele fala para eles, para terem cuidado. Nós vamos ver aí com os judaizantes, aqueles que querem entrar dentro da igreja e... Não, nós temos que trazer o que nós fazíamos lá fora. Não, para falar agora não, rapaz. Agora vocês têm a graça do Senhor. Vamos devagar.
Nessa carta, Paulo começa se apresentando, identificando os destinatários e oferecendo um voto de gratidão. Olha no capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, quando ele escreveu aqui, essa igreja já estava formada, já tinha bispo e diácono. Mas, lembre de uma coisa que eu não falei antes. Foi Paulo que fundou essa igreja, nós vamos ver. Ele foi até a beira do rio, onde as mulheres se reuniam ali, e depois ele começou o trabalho na casa de Lídia. Nós vamos ver mais à frente, tá? Mas aqui Paulo, quando ele escreve, a igreja já estava formada, já tinha os bispos, diáconos. Então você vai vendo aí no verso 1. Ao verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 3, que coisa linda. Eu vou adiantar. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Olha só, cara. Todas as vezes que eu me lembro dessa igreja, eu dou graças a Deus. Verso 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação, olha o que eu falei, no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vocês nunca pararam de se preocupar comigo. Paulo estava falando. Desde quando eu os conheci, vocês têm sido generosos, têm me abençoado. Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia da volta dele. Então nós estamos a cada dia sendo aperfeiçoados. Como tenho por justo sentir isto de vós todo, porque vos retenho em meu coração. Olha o que Paulo está falando. Eu guardo vocês aqui, ó, no meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho. Deus sabe a saudade que eu sinto por vocês. Entranháveis afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais, e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Coisa linda, né? Linda. Alguém que passou, conviveu ali, agora está preso, mas reconhece, gratidão. Em seguida, ele se apresenta, vem o corpo da carta, que termina com a habitual bênção apostólica. Então, lá no capítulo 4, o último, né, verso 23, ele termina com a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. A autoria dessa carta e a data. Paulo se identifica no início, nós vimos lá no verso 1 do capítulo 1. Os pais da igreja aceitaram sem questionamento que Filipense era da autoria de Paulo, como Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Eusébio, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, etc. Todos esses pais da igreja aceitaram que esta carta, o autor era mesmo o apóstolo Paulo. Ela é considerada uma das 4 cartas, presta atenção nisso, da prisão.
tá? As 4 cartas que Paulo escreveu estando preso. As demais são Efésios, Colossenses e Filemão. Então são grave isto. São 4 cartas que Paulo escreveu da prisão. Essa carta para a igreja de Filipe, quando ele estava preso, é claro, e as outras 3 que eu acabei de falar. A carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, a carta que nós ainda vamos estudar, a igreja de Colossos, e a carta endereçada a Filemão. Nós vamos ver, ele fala sobre Onésimo, sobre aquele rapaz que fugiu, estava com ele lá. Tá? Nós vamos ver, aí está do verso 12, no capítulo 1, do verso 12 até o último, o capítulo 2, você vai ver, Paulo, olha só, o capítulo 1, no verso 12, a prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. Que eu preguei domingo passado, falando assim, acho que Deus não gosta de mim, falando sobre aquela situação de José, né? Falei lá sobre a avó, a bisavó, que era Sara, a avó que, né, Rebeca, a mãe Raquel, era todo estéril, o sonho dele, né? E ele passou uma situação muito difícil, foi jogado numa cisterna, foi vendido. Hoje, quando a gente fala assim, fulano foi vendido, quer dizer, fulano foi traído. Então ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido por ismaelitas. Os ismaelitas chegaram lá no Egito e o vendeu para o eunuco, né? Para ele cuidar lá de José, vendeu como escravo. E ele ficou lá, depois foi preso. Nós vimos, né, no domingo, a vida dele foi uma vida difícil, mas depois ficou preso, o copeiro não se lembrou dele, mas tinha um propósito. Às vezes nós passamos situação difícil, mas Deus tem um propósito lá na frente. Então acalma o seu coração, tá bom? Acalma o seu coração, tá? Acalma o meu coração. Eu me lembrei agora, já que eu estou cantando essa frase aqui, você lembra daquele hino? Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles cantavam e davam glória ao Senhor. Lembra disso? Nós vamos ver agora como aconteceu isto, tá? Aqui dentro dessa carta, na igreja de Filipe, tá bom? Nós vamos mais à frente um pouquinho, vamos ver como aconteceu essa situação com Paulo e Silas. Aí vamos dar continuidade aqui. O destinatário e a ocasião desta carta. Paulo escreveu essa carta aos cristãos da cidade de Filipe, claro. Ele foi pregar o evangelho lá no início da sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária. Vocês se lembram que nós estudamos que na primeira viagem de Paulo, João Marcos estava junto, e João Marcos amarelou e deu no pé, foi embora. Aí Paulo fez essa viagem sem João Marcos. Paulo ficou muito chateado com ele, mas ele voltou. Aí depois, na segunda viagem de Paulo, Paulo chega e fala assim para Barnabé, porque os dois eram parceiros mesmo, amigão. Aí Paulo falou, Barnabé, vamos visitar todas as igrejas que nós fundamos na primeira viagem e tal. Vamos até lá? Porque Barnabé foi na primeira, mas o João Marcos amarelou. Aí, Paulo batendo um papo com o Barnabé, aí o Barnabé falou, vamos sim, cara, vamos sim. Então vamos. Vamos na segunda viagem. Inclusive, foi aqui que Paulo passou na segunda viagem, que eu vou chegar lá. Aí, quando Paulo olha, quem estava junto querendo ir na segunda viagem? O João Marcos, que é o mesmo Marcos que o evangelista Marcos.
Paulo olhou e falou, não, você não vai. Você não vai. E Barnabé falou, não, ele vai. Paulo falou, não vai. Paulo e Barnabé brigaram. Brigaram mesmo. Brigaram feio. Brigaram ao ponto de Barnabé falar, então também eu não vou. E Barnabé voltou com João Marcos. E Paulo, o que Paulo faz? Paulo falou assim, então tá bom. Paulo foi lá e chamou Silas para ir com ele. Tá? Paulo e Silas, vai gravando isso aí. Lá na frente, quem revela lá aquela mulher que tá, esse nome de Deus. Aí foi lá em Filipe, os dois foram presos, nós vamos ver mais à frente. Então estou só adiantando para você. Então, essa foi na segunda viagem. Ele foi pregar o evangelho lá na segunda viagem, cerca de 50 anos depois de Cristo. Conduzido por visões e revelações do Espírito Santo. Então vamos lá. Atos capítulo 16, vamos abrir um pouquinho. Atos 16, vamos lá, vamos olhar o dedinho aqui, como sempre, né? Atos 16. Atos 16, a partir do verso 6. O título aqui de Atos 16, Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Ele ia com Barnabé, mas por causa de João Marcos, não deu. Tá bom? Vamos lá, a partir do verso 6. Para a gente ganhar um tempinho aqui. E passando pela Frígia, verso 6, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Bom, nós temos que ter, tranquilidade, sensibilidade do Espírito para saber a hora que você vai falar o lugar. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, olha aí, passou em Filipos, verso 12, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Aí nós vamos ver o que aconteceu ali nesse dia que estiveram. E no dia de sábado, saímos fora das portas, lá em Filipe, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Eles foram lá, falaram, agora nós vamos orar aqui na beira do rio. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha lá. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Verso 16, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu, agora sim, eu vou falar aqui o verso 16, eu vou deixar mais um pouquinho, porque já vai ser lá na situação que eu falei de Paulo e Silas. Então, Paulo está junto com Silas. O verso 15 diz que, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então, agora a pergunta, aonde começou a igreja de Filipe? Na casa
de Lídia, numa congregação. Eles entraram ali ali começou a igreja. Olha só, eles falaram de Jesus para ela, lá na beira do rio. Agora, batizou a mulher. Irmão, quem crê, for batizado, será salvo. Batizou logo a mulher. Eles batizaram e agora eles começam o trabalho na casa de Lídia. Ficaram ali, e ficaram um tempo. Começaram uma igreja na casa de Lídia. Tá? A primeira igreja, no caso de Filipe, foi aonde? Na casa de Lídia. Já o verso 16, que diz assim, que eu vou chegar agora, Paulo e Silas, o hino que eu cantei. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles cantavam e davam glória ao Senhor. Aí veio um terremoto, né? Aí tremeu tudo, os cárceres se abriram. Aí o carcereiro quis se matar, lembra? Aí Paulo falou, não faça isso, ninguém fugiu. Vamos prestar atenção. E aconteceu, verso 16, que indo nós à oração, nos saiu um encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aonde isso? Em Filipos. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. E essa mulher dava lucro ao seu senhor, eles são homens de Deus. Paulo falou, sai dela. Aí naquele momento, que o espírito maligno saiu da mulher, a mulher acabou, não desviava mais nada. Aí o verso 19 aqui de Atos 16. Isso aconteceu aonde? Lá em Filipe. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costume que nos não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe o vestido, mandaram deixar eles nus, rasgaram o vestido deles e açoitaram os dois. Açoitaram, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. Mesmo no momento de dor, querido, cante ao Senhor, adore o Senhor, exalte o Senhor, querido. Mesmo no momento de dificuldade que você está passando, continue adorando o Senhor. Oh, glória! Às vezes, quando entramos num processo de dificuldade, achamos que Deus nos abandonou, acho que Deus não está comigo mais. Não, está sim. Aí nesse momento eles cantavam, davam glória ao Senhor. Os outros presos estavam ali ouvindo. Esses caras são malucos, mas é isso mesmo. É você passando dificuldade, mas dando glória a Deus. É você desempregado, dando glória a Deus. E crendo que Deus vai prover todas as coisas. Romanos capítulo 4, verso 17, diz que Deus traz à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Lucas 1, 37, diz que não há nada impossível para Deus, para o nosso Senhor. Aí lançaram eles na prisão. Aí diz o verso 26, nós estamos lendo Atos 16, que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Quem mandou o terremoto? Quem foi que mandou?
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se postou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Oh, aleluias! Então aqui houve a conversão de quem? Da Lídia, as pessoas que estavam na sua casa, o carcereiro e toda a sua família. Verso 33 diz que tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes vergonhas e foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a casa. Aí isso que o carcereiro fez, levou Paulo e Silas para sua casa, fizeram lá, sentaram à mesa, glorificaram o nome do Senhor. Às vezes nós estamos levando chicotada, estamos apanhando e a gente fica reclamando. Deus tem um propósito de tudo, como eu preguei domingo. Achamos que Deus não gosta de nós, Deus gosta sim, amado. Então ainda que estejamos passando por algum momento difícil, Deus está conosco. Paulo e Silas estavam ali passando um momento difícil, mas Deus estava com eles, porque havia um propósito de salvação. Como eu falei, repetindo do domingo, como José havia um propósito para salvar, para levar toda a sua família ali, começar o povo de Israel. Dando continuidade aqui nesse resumo, ao contrário de outras cidades que Paulo visitou, não há menção nessa cidade de sinagoga, mas havia uma reunião de oração de mulheres judias à beira do rio, nós lemos aqui. Não havia uma igreja, uma sinagoga, mas as mulheres se reuniam à beira do rio. Foi lá que Paulo foi. Foi lá que Paulo saiu e foi orar. Foi ali que Paulo começou a evangelização. Lídia, uma vendedora de púrpura natural de Tiatira, foi a primeira convertida em Filipos. Nós acabamos de ler. Depois da conversão do carcereiro. A ausência de uma sinagoga em Filipos e a falta de referência no Antigo Testamento e na carta indicam que havia poucos ou nenhum judeus convertidos na igreja. À exceção de Lídia, os demais membros da igreja eram pobres. Eu falei antes, apesar disso, extremamente generosos com Paulo. Paulo cita isso quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Vamos ver aqui, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, ele citou isso, verso 1 e 2, diz assim, ó, vou olhar o dedo aqui mais uma vez. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Paulo está falando sobre essa igreja. É porque nós somos humildes que nós não podemos abençoar, não, amados. Nós somos humildes e abençoamos. Falar em abençoar, eu quero deixar aqui também relatado uma coisa, o nosso retiro. Puxa vida, a relação lá, foi feita uma relação do grosso, arroz, tantos quilos de arroz, batata, que está R$10 o quilo, tantos quilos de batata, feijão, açúcar, pó de café, tudo. Olha, todo mundo, olha, o pessoal pegou junto mesmo, compra lá, pastor, compra aqui, ó, tem gente de fora. O irmão estava lá no Rio e falou, tá faltando aqui, eu estou vendo aqui a relação que tem aqui um azeite, mas olha,
compra lá o azeite, me dá o Pix que eu vou mandar. E agora, compra o azeite bom. Aí eu fui lá e falei, rapaz, o azeite, ele não pode ter mais de 0,5% de acidez. Vou comprar um azeite de 4% de acidez, óleo puro não. Vou comprar um azeite bom. Fui lá e comprei um azeite bom. Ainda ganhei um desconto. Aí cheguei porque esse arroz, feijão, essas coisas todas, o pessoal veio, trouxe tudo, era muita coisa. Aí eu vou comprar um geladinho, um sacolé, quem não sabe, o abacaxi, o sacolé de abacaxi tem pedaço de abacaxi. Maracujá é tudo a fruta. Aí eu entrei em contato com a irmã, falei, irmã, eu quero 100. Ela falou, se eu quer 100, pastor, vou mandar 150. Vou levar 150, vou doar 50. Olha só, irmãos. Muita fartura, bênção do Senhor. Glória a Deus. Aí chega o irmão e fala, irmão, pastor, a igreja vai comprar carne? Vai. Então compra direto. Tá aqui, ó. Compra direto, filé de peito, coxa contra coxa, aquela linguiça maneira, compra tudo direto. A linguiça eu comprei aqui. Mas o frango, tanta coxa e o filé bem direto lá, com pressão, e a linguiça, as outras carnes. No mercado, cheguei lá e falei, ó, estou fazendo um retiro e vai ter mais ou menos aí entre 560 a 600 refeições. O que você pode fazer? Pode, cadê a relação? Tá aqui, vou dar um desconto. Então vai lá, fala fala lá com o camarada do açougueiro lá preparar. Preparou tudo, fui lá, tava bonitinho. Negócio cheio de gordura, tudo brabo, não. Deus cuida de nós. Aleluia! Ô, glória! Deus cuida da nossa família. Vamos continuar pra gente aqui mais um pouquinho. Filipenses, eu tô apaixonado nessa carta. Apaixonado. Mais um pouquinho. Talvez Paulo tenha feito uma visita à igreja em passagem pela Macedônia durante a terceira viagem. Aí se você pegar e ler aí Atos capítulo 20, você vai ver que na terceira viagem Paulo faz uma visita, diz assim, no capítulo 20 de Atos, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando, saiu para a Macedônia. Aí, e havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tiver de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópatro, e de Bereia, Tessalônica, Aristarcos e Gaio de Derbe, Timóteo e dos da Ásia, Tico e Trófimo. Este indo adiante nos esperaram em Troade. Aí depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles a Troade. Quer dizer, aqui ele já estava onde? Em Filipos. Já deu para você entender que ele passou por lá. Quando Paulo escreveu essa carta de Filipe, a igreja estava organizada como nós vimos lá em Filipenses 1:1. Já tinha bispo e já tinha diáconos, né? Já estava organizada, tá? Essa foi Filipe, grave isso, foi a primeira igreja que Paulo fundou na Grécia, hoje Europa. Então hoje, amado, o evangelho está lá porque Paulo passou por lá. E hoje nós estamos falando aqui, estamos aqui em Filipenses, falando um pouquinho dessa carta. Só um pequeno resumo. O propósito, Paulo escreve a carta para agradecer as ofertas dos filipenses, trazida por Epafrodito.
Então, ele trouxe a oferta e Paulo escreve agradecendo. Olha só no capítulo 4 de Filipenses, no verso 18. Ele fala assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando você oferta, quando você devolve o seu dízimo, ele chega com cheiro suave nas narinas de Deus, querido. É por isso que Deus nos abençoa. Por isso que nós somos um povo abençoado. Porque entendemos isto. Não, eu vou fechar. Eu vou fechar aqui o meu coração, não vou... Não, quando nós abrimos os nossos corações, Deus nos abençoa, porque chega com cheiro, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível. Isso é um sacrifício agradável. Quando você oferta o seu sacrifício agradável, aprazível a Deus. Aleluias. Também, querido, foi para dar informações acerca de seu sustento, do seu estado na prisão, essa carta, e encorajar os filipenses nas tribulações. Ele está bem. E sua prisão estava sendo usada por Deus para levar avante o evangelho em Roma. Essas informações ajudariam os próprios filipenses, que também experimentavam perseguições pelo evangelho. Vamos continuar firme, e hoje nós sofremos perseguição. Vamos ficar firmes. E essa carta também é para alertar os filipenses contra os falsos mestres judaizantes que estavam começando a aparecer naquelas bandas. Vai sempre aparecer o judaizante na sua congregação. Você precisa ficar atento. É por isso que nós precisamos estudar, amado. Podemos errar uma hora, né? Falar uma palavra, igual domingo pregando, aí eu falei assim: José teve 11 irmãos e uma irmã de Ná, a que foi deflorada pelos irmãos. Não, ela não foi deflorada pelos irmãos. Ela foi assim, após ser deflorada, os irmãos de José, não com Raquel, eles foram e vingaram. Então ela foi vingada pelos seus irmãos, tá? Trazendo isso aqui, tá dentro da palavra de domingo. Não foram os seus irmãos de sangue que a deflorou. Aí Paulo, esse alerta está aí em Filipenses capítulo 3, do 2 ao 9. Vamos ler? Olha o que Paulo fala. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Existem os cães, os maus obreiros? Sim. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Lembra de Gálatas que nós estudamos? Paulo falou assim, ó: tomara que vocês decepem fora o órgão genital de vocês. Vocês estão trazendo para dentro da igreja algo que nós não precisamos mais, nós estamos na graça. E se você olhar ao seu redor, você vai ver que hoje pastores, bispos, apóstolos, por falta desse conhecimento, têm feito isso nas suas igrejas. Mas é um problema deles. Eu quero falar com você. Eu estou aqui preocupado com o nosso povo. Agora, se eles assistirem essa aula e quiserem também deixar isso, como Paulo falou, deixe. Vem para uma igreja bíblica. Não precisamos inventar nada. Nada, não vamos inventar nada. Está tudo aqui, ó. Aí Paulo falou assim, porque, verso 3, de Filipenses 3, porque a circuncisão somos nós. A circuncisão é aqui dentro. Que servimos a Deus em espírito. Você serve a Deus em espírito, então você não precisa fazer esse sacrifício.
Você não precisa dessas festas. Não, eu preciso dessa festa para eu ser salvo. Não precisa, você só precisa da graça do Senhor Jesus. Você só precisa da graça do Senhor Jesus. Só isto. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo falou assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Eu fui circuncidado. E sabe que a circuncisão serviu para mim? Nada. Eu fui um fariseu. Paulo está falando. Eu fui um perseguidor. Agora, o dia que o meu coração foi circuncidado, que eu tive um encontro com Cristo no caminho de Damasco, tudo mudou. Então, o que nós precisamos é ter um encontro com Cristo. Verdadeiramente. Apesar de ser uma igreja relativamente sem problemas, uma das melhores do Novo Testamento, Paulo os encoraja a prosseguir para o alvo, sem desanimar e sem relaxar. Vamos ver? Filipenses capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Vamos lá. 12, 13 e 14. Pega a sua Bíblia, marca, porque a minha está marcada. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Não há. Não, de forma alguma. Mas, todavia, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eita, terça-feira eu conversava com o pastor Alcino e citamos este versículo, né, pastor Alcino, na terça-feira. Ah, Jesus. No capítulo 4, lá no verso 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí agora, no capítulo 4, é aqui que nós acabamos de ler, a partir do verso, no verso 21, 22 e 23, ele vai dar a saudação final. Ele diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Para encerrar, eu quero deixar para você: como ler essa carta, pastor? Então, se liga comigo aqui. Filipenses é um livro de encorajamento a vivermos a vida cristã de uma maneira digna de nosso Deus. Devemos lê-lo com o coração aberto para que o Espírito aponte onde precisamos mudar e para recebermos o poder necessário para isso. É um livro que transborda de gratidão e alegria. Nele podemos aprender o segredo de uma vida contente e alegre. Quer aprender? É aqui. Mesmo em meio às muitas tribulações,
de nossa vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ah, Pai. Abba, Pai. Meu Paizinho. Meu amado Pai. Meu querido Pai. Meu Pai que está aqui comigo nesse momento, nessa aula. Meu papai que não me abandona nunca. Mesmo sendo um filho que erro aqui, erro acolá. Eu te agradeço, papai. Eu quero te agradecer, papai, por todas essas pessoas, todos esses irmãos que estiveram comigo até agora, assistindo essa aula, participando comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Abba, Pai. Vem sobre cada casa dos teus filhos. Blinda-os, guarda-os, proteja-os. Manifesta o teu poder sobre a vida deles. Se houver algum deles enfermo, tu és a cura. Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si toda a nossa enfermidade. Se houver alguém sem esperança, tu és a esperança. Se tiver alguém sozinho, tu és a melhor companhia. A melhor. Ah, Pai, eu entrego todos eles em tuas mãos. Se houver alguém desanimado, aqui está a palavra que nos renova. Renova suas forças. Junto continuemos caminhando para o alvo, como o apóstolo Paulo falou. Prossigo para o alvo. Nós nunca vamos desistir, Senhor. Em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Se Deus nos buscar, Jesus voltar, nós vamos estar lá na glória, cantando, louvando, adorando. E eu aguardo isso com muita expectativa. Que Deus abençoe. Está encerrada a nossa aula. Fiquem todos com Deus.